Eu acho que a indignação tem uma importância, mas ela tem um limite. Quando a gente vê algo que a gente acha que não está correto, quando a gente reconhece que algo não está bem, é muito importante a gente passar por esse processo. Porque enquanto a gente não reconhecer que existe a doença, a gente não vai atrás da cura, né? Então, por isso, o primeiro passo é fazer o diagnóstico. A primeira coisa é entender o que não está bem, porém, a gente precisa ao mesmo tempo ter a vista do que queremos que seja. Então, o processo ele vem em 3 níveis. Entender onde estamos, para onde queremos ir e qual é o caminho para chegar lá. O problema da indignação é que muitas vezes fica só no primeiro estágio. Então a gente fica reclamando de como as coisas estão. E a loucura é que muitas vezes a gente quer que as mesmas pessoas que nós achamos que são os culpados pela situação sejam aqueles que vão ter que resolver ela também. Isso não funciona, né? Então eu vejo muitas vezes manifestações, muita indignação. Que bom que a gente vê certas coisas, mas ao mesmo tempo a gente precisa também colocar energia para ir à busca de uma solução e fazer parte da solução que a gente deseja. Isso é algo muito importante, né? Porque reclamar apenas por reclamar, ficar indignado apenas por ficar indignado, no final não leva a lugar nenhum. A gente precisa conhecer qual é a doença, fazer o diagnóstico, reconhecer que a doença existe, mas ao mesmo tempo a gente tem que acreditar profundamente que é possível se curar e depois tem que tomar o remédio e seguir o processo de cura. Isso é importante, mas a indignação ela acaba sendo a força que depois deve empurrar para o processo de cura, né? Indignação à doença, indignação a uma situação social, uma situação na família, seja o que for, né? Então, quando a gente tem esse reconhecimento que algo não está bem, a gente não aceita mais aquilo, a gente não quer mais aquilo, aquilo não deve se transformar em agressividade, em violência, mas sim numa força que nos faz colocar energia numa solução, da qual nós mesmos fazemos parte. Isso eu acho que é muito importante. Porém, é muito importante ao mesmo tempo poder sonhar, poder imaginar qual é o estado de saúde onde eu quero chegar, poder imaginar qual é a sociedade na qual eu quero viver, qual é o país no qual eu quero viver, qual é o relacionamento que eu quero ter, seja o que for. A gente tem que ver onde está o problema, mas ao mesmo tempo a gente tem que poder projetar onde a gente quer chegar. E o objetivo, ele precisa ser coerente com o recurso que a gente possui. É inútil colocar um objetivo que é totalmente impossível de ser atingido. A gente tem que ter um sonho que é realista ao mesmo tempo. A gente tem que ter um sonho que ele se baseia nos recursos que a gente possui. Nosso corpo, nossa mente, o ambiente no qual vivemos, os recursos materiais, a sociedade, seja o que for. Mas a gente tem que ter clareza sobre o que temos e com o que temos, onde podemos chegar. Então, no budismo a gente chama esse processo de ter a base, o caminho e o resultado. Que o processo é um pouco diferente. O processo é ter primeiro a base, que é os recursos que a gente possui, onde eu estou. Depois, imaginar o resultado, para onde eu posso chegar através disso. Então, para isso, eu preciso do caminho. Qual é o caminho que eu vou fazer para poder fazer com que essa base se transforme no resultado que eu quero? Então, acho que isso é muito importante. Eu vejo, cada vez que eu venho aqui para o Brasil, acabo chegando num momento diferente, né? Então, não estando sempre aqui, eu acredito que para mim, pelo menos, eu tenho uma visão que vejo certas mudanças, né? E eu tive aqui ano passado, eu vi uma situação forte de indignação e de querer que as coisas sejam diferentes. E agora a minha sensação, chegando dessa vez agora depois de um ano, é queremos que as coisas sejam diferentes, mas não fazemos a mínima ideia do que e como. É tipo assim, esse carro não está mais bom porque o pneu está furado, não tem ar-condicionado, tem isso, esse, aquele problema. O carro não está mais bom, mas a gente olha para o lado e não sabe que carro colocar no lugar dele. Então vamos tentar arrumar um pouquinho o pneu, vamos tentar melhorar um pouquinho, mas é o que temos, né? E isso é perigoso, porque se a gente chega num momento no qual a gente não tem uma alternativa, a gente não tem um sonho, a gente não tem uma direção onde focar a nossa energia, no final simplesmente as coisas vão se reciclando entre elas. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado.
Então, por isso, é importante a gente poder sonhar, a gente poder imaginar, né? Falando sobre o Brasil, que é um momento que eu vejo muito essa necessidade, a gente poder sonhar qual é o Brasil que desejamos. E desde o ponto de vista da saúde, da política, da educação, da harmonia na sociedade entre todos, são vários aspectos que são importantes a gente poder refletir com clareza sobre eles, né? E uma das coisas que eu gostaria, quando a gente fala sobre um dos problemas sérios que existe no Brasil hoje, é a violência. Só que eu acredito que essa violência, ela existe de duas formas. É uma violência explícita, manifestada, e uma violência não manifestada diretamente como violência. A violência explícita é aquela violência que chega na violência física, na violência verbal, mas principalmente na violência física que a gente tem por aí com os assaltos, os roubos, os homicídios e assim por diante, que é terrível. Porém, existe uma outra forma de violência, que normalmente não é vista como violência, que é a indiferença diante do sofrimento do outro. Indiferença é uma forma de violência. E nós temos na nossa sociedade hoje uma forte indiferença diante do sofrimento do outro também. Que é uma forma de violência que acaba gerando violência também. Na verdade, uma gera a outra, né? Como um ciclo vicioso, no qual uma acaba gerando a outra. Então, é importante a gente combater no sentido de superar essa violência em todos os seus níveis. Então, e uma delas é essa da indiferença, e isso toca cada um de nós. É inútil a gente ficar falando que tudo teria que mudar. Cada um de nós, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Como dizia Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver. E esse é o único caminho possível.